No episódio de hoje, a gente vai começar, ou melhor, a gente vai voltar a contar histórias. Eu estava falando para a Érica que a gente tem gravado vários episódios sobre expressões, sobre cultura, sobre música, vários episódios ensinando especificamente alguma coisa, mas já fazia tempo que a gente não gravava episódios contando histórias aleatórias da nossa vida. Então, nós vamos começar uma retrospectiva, uma viagem no tempo. Vem com a gente nessa viagem no tempo lá para 2017. O ano era 2017. O que aconteceu e o que isso nos ensinou? Vem com a gente em mais um episódio de Don't panic. Keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills. Join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Nesse episódio, a gente vai meio que contar a história de como a gente veio parar aqui no Rio Grande do Sul. Porque você, que nos ouve já há algum tempo, já sabe que eu sou carioca, o que significa que eu nasci no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e a Érica é... Nunca lembro o termo. O que você é, Érica? Tá casado comigo há 10 anos e não sabe o que eu sou? Brincadeira, hein? Eu sei muita coisa que você é, mas especificamente se o termo para quem nasce em São Paulo, mas não na cidade de São Paulo, eu nunca gravo se é paulista ou paulistano. Eu sei que tem essas duas versões e que a gente já até falou isso aqui. Mas, tá vendo, pessoal? Mesmo eu brasileiro, essa é uma diferença que eu nunca consigo gravar. Eu sou paulista. Eu nasci no interior de São Paulo. Quem nasce na cidade de São Paulo, aí é paulistano. Isso aí. Então você já sabe disso, mas eu não sei se você já ouviu a história de como a gente veio parar aqui no Rio Grande do Sul. Sim, só nós temos um pequeno erro aqui, porque você disse que o ano era 2017, mas na verdade tudo começa em 2016, bem longe daqui. Ah, eu sei que tudo começou bem longe daqui, mas eu errei o ano então, porque para mim tinha sido ainda em 2017. E longe daqui é porque essa história começou lá no Amazonas. Exatamente. O que o Amazonas tem a ver com o Rio Grande do Sul? Bom, em 2016, exatamente no mês de julho de 2016, eu e o Hugo fizemos uma viagem para o Amazonas, para uma cidade chamada Novo Airão. E por incrível que pareça, nessa cidade nós conhecemos vários gaúchos, ou seja, pessoas que são daqui do Rio Grande do Sul. Novo Airão, cidade conhecida pelos seus botos cor-de-rosa. É a cidade dos botos. Inclusive, de novo, você que nos acompanha desde o início já ouviu uma história que se passou nessa viagem, nessa mesma viagem. E se você está nos ouvindo há menos tempo, você pode ir lá nos episódios mais antigos e procurar aquela história com o jacaré, da caça ao jacaré. Essa história que a gente contou aqui foi nessa mesma viagem que, de alguma maneira, nos trouxe para o Rio Grande do Sul. Então, lá nessa cidade, no Amazonas, a gente conheceu vários gaúchos. Entre esses gaúchos, uma moça que morava numa cidade chamada Três Coroas, que fica a uns 30 quilômetros da cidade de Gramado. Cidade de Gramado, que é uma das cidades mais turísticas do Rio Grande do Sul e muito frequentada por pessoas de todo o Brasil por causa da sua estrutura que lembra a Europa, graças à sua imigração alemã e também italiana.
toda a arquitetura da cidade, e por ser uma cidade que fica numa região de serra, ou seja, no alto das montanhas, então ela também tem um clima muito diferente, uma vegetação muito diferente do normal no resto do Brasil. E conversando com essa amiga, a gente comentou que não conhecia o Rio Grande do Sul. Então ela falou que, se a gente quisesse visitá-la no Rio Grande do Sul, poderíamos ficar à vontade. E mal sabia ela que nós realmente iríamos vir visitá-la no Rio Grande do Sul. Pode falar um pouco sobre... Você pode falar não, né? Mas assim, a gente acho que já comentou um pouco sobre a cultura brasileira de muitas vezes dizer algo querendo dizer outra coisa. Ou de não ser tão assim, né? Como nesse caso, parece, vamos marcar alguma coisa. E na verdade, ninguém marca nada. Mas como a Érica acabou de falar, se essa nossa amiga, ela falou isso sem real intenção de nos receber, ela se deu mal, porque a gente não encarou assim como um convite por educação, não. A gente nunca tinha conhecido o Rio Grande do Sul, então quando ela falou isso, a gente já começou a fazer planos. Na época, a gente morava em Goiânia. E 8 meses depois, em fevereiro de 2017, nós viemos conhecer o Rio Grande do Sul. Então, nós viemos visitar a nossa amiga na cidade onde ela morava, Três Coroas, e também conhecemos Gramado, que nós não conhecíamos. E nesse passeio que nós fizemos em fevereiro de 2017, nós também reencontramos, ou melhor, o Hugo reencontrou e eu conheci um casal de amigos do Hugo, que ele conhecia eles lá de São Paulo. O Hugo chegou a morar no mesmo complexo de prédio que eles e eles estavam morando aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente foi passar um dia com eles, passear com eles. Isso aí, quando encontramos esse casal, um dia foi o suficiente para, como a gente brinca, eles fazerem a lavagem cerebral. Na verdade, alguns de vocês já sabem que a gente trabalhava em Goiânia com o público surdo. A gente sabe língua brasileira de sinais e temos muitos amigos surdos. A gente gosta da ideia de aprender novos idiomas, como você já pode imaginar. Não é à toa que eu já dei aula de inglês e hoje dou aula de português para estrangeiros. E quando a gente foi passear com esse casal, ele nos apresentou um mundo que a gente não conhecia, que é a cultura alemã aqui na região e o dialeto alemão que se chama Hunsrück. Ele até mostrou trechos de um documentário explicando que milhões de pessoas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraguai e Argentina, próximo à fronteira com o Brasil, falam esse idioma até hoje. Isso deixou a gente bem surpreso e a gente começou a considerar a possibilidade de aprender esse novo idioma e nos mudar para a região. Só que como eu não gosto de frio, o Hugo fez um combinado comigo, que se a gente encontrasse uma passagem barata no mês de julho de 2017, num período que nós estaríamos de férias do trabalho em Goiânia, e seria frio aqui, nós viríamos. E realmente encontramos essa passagem e viemos passear novamente no Rio Grande do Sul. Lembrando que a gente estava em fevereiro de 2017 e a gente conseguiu encontrar essa passagem barata para voltar de novo em julho do mesmo ano. Só que os dias que nós ficamos aqui em julho não fez frio. Para não dizer não fez frio um dia, no nosso último dia aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu fui lograda, porque eu pensei, não é tão frio assim, dá para suportar. Desculpa, mas eu tenho que interromper esse pronunciamento para um comentário importante. Por favor, Érica, defina logrado, porque essa palavra é uma palavra que nem mesmo brasileiros usam já deve fazer uns 50 anos. Eu fui enganada. Isso aí, pessoal. Então podem usar enganado, tá? Não usem logrado, porque não é muito comum. Mas a Érica tem um vocabulário todo refinado, né? Agora, comentando sobre isso, eu acho que fez frio, sim.
mas não tanto quanto a gente esperava. E o máximo do frio foi realmente nos últimos 2 dias, não foi no dia que a gente foi embora ou no último dia, mas nos últimos 2 dias. Mas foi uma experiência boa o suficiente para fazer a gente decidir mudar para cá. A gente estava saindo do calor de 30 graus de Goiânia, detalhe, 30 graus Celsius à noite. 10 horas da noite era fácil ter essa temperatura, 30 graus. E decidimos mudar para o sul. Acho que a grande mudança também não teve tanto a ver só com o clima, mas também com o tamanho das cidades. Afinal de contas, a gente estava saindo de uma cidade de 1 milhão de habitantes, ou mais de 1 milhão de habitantes, na época, não sei exatamente, mas enfim, uma cidade grande, uma capital violenta, que pelo menos para nós era violenta devido a região que a gente morava era uma região um pouco mais violenta da cidade. Então, saímos dessa realidade para uma cidade extremamente segura, Gramado, uma cidade com 30 mil habitantes, muito pequena, muito charmosa, muito turística. Então, muitos pontos positivos, muito calma, mas também muito cara. Muito cara. Cara mesmo. Mas eu disse que a gente ainda ia falar de uma lição, né? Sim, qual é a lição, Hugo? A lição é que o mundo dá voltas, né? Quem diria que a gente ia descobrir um contato, né, uma amizade que ia nos trazer para o Rio Grande do Sul, lá no Amazonas. Então, a lição é o mundo dá voltas. Esse sendo um ditado popular brasileiro que destaca como tudo pode acontecer e nada pode acontecer também. E essa história é uma história que você já deve saber, não vai durar apenas um episódio, né? Então, no próximo episódio, a gente vai continuar contando essa história. Como foi a chegada em Gramado? Como foi esse contraste? Como foi para nós essa mudança tão drástica de Goiânia para Gramado? E como foram os nossos primeiros dias aqui e a mudança em si? Fiquem ligados nos próximos episódios para verem como continua essa história. Esse foi mais um episódio de Don't panic. Keep speaking Portuguese.